bem-vindos ao canal Semeando Boas Sementes Oficial, o seu canal de palavra, meditação e estudo sobre o Reino de Deus. Hoje o nosso vídeo vai ser muito especial e eu te convido a assisti-lo por completo. Deixa Deus falar com você, ouça o que Deus quer falar comigo e com você, porque a palavra não é apenas para quem ouve, mas para quem fala também. Então vamos ouvir, aprender o que o Espírito Santo quer falar com cada um de nós. Então fica com a gente aí, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa força do coração, nos ajude a evangelizar. Esse é o nosso canal de evangelização. Esta está sendo atualmente a nossa forma de evangelizar. E sabemos nós que a internet, usada de forma boa e correta, ela chega em muitas pessoas, ela alcança muitas pessoas. Então vamos evangelizar. Vamos ajudar a levar, a semear as boas sementes. Então, já vai se inscrevendo aí, deixando seu comentário, deixando seu like e se inscrevendo, ok? Senhor Deus, abençoe mais um vídeo. Mais uma vez, Senhor, que as sementes serão lançadas. Que essa semente chegue nos corações e que essa semente dê bons frutos. Amém. Então, meus amados irmãos em Cristo, hoje nós vamos falar sobre Romanos 6:23. Pode pegar sua Bíblia de papel, acompanhar pelo seu celular ou acompanha pela tela que estou transmitindo aí para vocês. Em Romanos 6:23 fala o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que quer dizer sobre isso? O salário do pecado é a morte. Essa passagem ela não é muito falada dentro das igrejas. Muitas vezes ela é deixada debaixo do tapete, porque muitas vezes os pregadores eles ficam receosos de falarem sobre isso e afastarem as pessoas das igrejas. Então é mais fácil falar de um Deus generoso, um Deus bondoso, né? Que Deus é tudo isso, é generoso, bondoso, misericordioso, com certeza. Mas a parte que também precisa ser falada, muitos não falam. Que Deus é tudo isso, mas Deus também abomina o pecado. Não é o pecador, é o pecado. E o pecado afasta as pessoas de Deus. Então, muitas pessoas entram na vida do pecado achando o seguinte: quando eu quiser eu paro. Eu sou forte, eu sou uma mulher muito forte. Eu sou um homem muito forte. A hora que eu quiser parar isso que eu estou fazendo, eu paro. Esse é o maior engano que o inferno coloca nas mentes das pessoas, que elas são fortes, que elas têm autocontrole sobre a vida delas. Se fosse assim, meus amados irmãos, a gente não estaria vendo aí tantas pessoas que um dia até tiveram muito bem na sua vida espiritual e hoje estão no fundo do poço. Estão na lama, nas trevas. Por quê? Porque acharam que era forte demais, que eram autossuficientes demais. Nenhum de nós somos autossuficientes. Todos nós temos limitações. Ninguém aqui é forte. Eu não sou, você não é. Forte é Deus. Ele é forte. Nós não somos nada. Então o homem, quando ele começa a se achar alguma coisa, é o caminho para ele entrar no pecado. Entrar de cabeça no pecado, achando, quando eu quiser eu paro. Não é dessa forma. O pecado ele começa de uma forma sutil, ele vem sutilmente. Ele não chega assim, uau, ele vem sutil. Aí você faz a primeira vez, faz a segunda. Quando você vê, você já está dependente de fazer aquilo. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês, amados irmãos.
pecadores todos nós somos. Todos nós somos. Não existe ser humano que não tenha pecado. Não existe. Esquece. Se você está vendo alguém arrotando santidade por aí, se afaste dessa pessoa, porque com certeza de Deus essa pessoa não tem nada. Todos nós somos pecadores. Mas existe uma diferença muito grande, um abismo gigantesco entre sermos pecadores e vivermos na prática do pecado. Existe uma diferença muito grande. Você pode pecar naquele momento ali porque aconteceu alguma coisa naquele momento ali, você se chateou. Você sentiu até raiva naquele momento ali de alguma coisa. Você pecou porque você sentiu raiva. Mas depois passou, você perdoou, esqueceu e acabou. Acabou. Isso foi o momento que você pecou naquele momento, porque você é pecador. Mas a pessoa que vive na prática do pecado, por exemplo, já que a gente está usando a raiva como exemplo, é aquela pessoa que guarda mágoa para o resto da vida. Às vezes a pessoa nem está mais viva e a pessoa ainda tem mágoa daquela pessoa. Isso é viver na prática do pecado. A gente só está dando um pequeno exemplo, tá? Estou mostrando para vocês nesse pequeno exemplo que pecar, todo mundo peca. Mas a gente não pode, em hipótese alguma, viver na prática do pecado, porque a prática do pecado leva à morte. Você vê várias pessoas por aí, né? Curtindo, tô botando um entre aspas aqui, bem grande, curtindo a vida, fazendo tudo que elas querem fazer. Tudo de errado e de mais sujo. Hoje virou moda, né? Quanto mais sujo, quanto mais errado, mais sucesso faz. Você pode ver, tudo que não presta viraliza, vira sucesso, vira hit, é por aí, né? Então as pessoas estão vivendo a vida dessa forma, como está escrito na palavra do Senhor, que seria assim no final dos tempos. Mas elas só esquecem de um pequeno detalhe. Elas estão curtindo temporariamente aqui, nessa vida terrena. Mas quando elas partirem, quando os olhos delas fecharem definitivamente aqui nessa terra, e a alma? E a alma dessas pessoas, para onde vão? Então não adianta você curtir a vida, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que é o que mais precioso nós temos, é a nossa alma, porque a alma ela é eterna. A carne um dia ela vai deixar de existir, ela vai perecer, mas a alma ela nunca vai perecer. Então, as pessoas se parassem para pensar que o pecado, viver na prática do pecado, da iniquidade, leva à morte. E não só a morte física, porque muitos morrem por causa do pecado. O corpo adoece e por aí vai. Mas a pior morte não é a física, porque a física todos vão ter que passar. A pior morte é espiritual. Quando a alma dessa pessoa é levada para o inferno. Então nós precisamos vigiar. Se você está vivendo essa situação, se o pecado está batendo na tua porta, o pecado está se oferecendo para você de uma forma suave, sutil, não caia nessa. Não caia achando que você vai fazer 1, 2, 3 e quando você quiser você vai parar. Você não vai parar. Você não vai, porque quando o pecado te abraça, ele te abraça de uma tal forma que ele vai te afundar cada dia mais. Então, se você ainda não entrou nisso aí que está te chamando, está te buscando, não entre. Não entre. Não entre. Ouça o que o Espírito Santo manda te dizer. Não entre. Vire as costas. Se afaste disso aí, porque isso é cilada, isso é para te levar para as trevas. Mas se por um acaso você já caiu, você já está envolvido, você já está afundado, clame a Deus por misericórdia. Clame a Deus pela misericórdia dele. Clame a Deus, peça perdão sincero, verdadeiro. Clame pela misericórdia do Senhor. Clame a Ele. Abra o seu coração. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio de falar para Deus tudo o que você está sentindo, tudo o que você está passando. Amados, a nossa salvação é algo muito precioso e nós não podemos perder a nossa alma para o mal.
Então fuja de viver uma vida pecaminosa, achando que você é o top de linha, que você para a hora que você quiser, e não é dessa forma. Se você entrar, só a misericórdia de Deus para te tirar, se der tempo, porque você pode partir antes disso. Então, cuide da sua alma, cuide do seu bem precioso que é a sua alma, para que um dia você, sua alma, venha estar no lugar que Jesus preparou para cada um de nós. Então, vamos cuidar da nossa alma, porque olha também como está escrito nesse versículo, O dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador, que mostra ali. Ali são as duas escolhas. O pecado, se você escolher o pecado, qual vai ser? O que vai chegar para você? A morte, física e espiritual. Mas quando você escolhe Cristo, você tem vida. Vamos ler junto. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então escolha o certo, escolha Jesus sempre. Deus abençoe a todos. Se você puder ajudar compartilhando, se você puder deixar o seu like, seu comentário e se inscrever, que Deus possa estar te abençoando grandiosamente. Deus abençoe a todos.